Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos revisar a parede anterolateral do abdômen e os seus componentes relacionados. Vejam aqui, quais são os músculos que nós temos como componente dessa parede, ou seja, da parede anterolateral. Aqui prontamente vocês visualizam em trajeto de lateral para medial e de superior para inferior, ou seja, nesse trajeto aqui, o músculo oblíquo externo do abdômen. Quando a gente rebate o músculo oblíquo externo, nós temos um outro músculo em direção contrária, ou seja, suas fibras pressionam de medial para lateral e de superior para inferior, ou seja, seu trajeto é assim, perpendicular ao primeiro. E esse é o músculo oblíquo interno do abdômen. Quando rebatemos esse segundo músculo, prontamente observamos um em posição transversal aos dois primeiros, que é o músculo transverso do abdômen. Então, mais uma vez, de fora para dentro, músculo oblíquo externo do abdômen, músculo oblíquo interno do abdômen e, ao rebater, músculo transverso do abdômen. E as aponeuroses desses músculos convergem para a formação das bainhas que formam, a bainha como um todo do reto, ou as lâminas que formam a bainha do reto. E aqui, à frente do músculo reto do abdômen, que é também mais um músculo da parede anterolateral, vocês prontamente visualizam essa estrutura esbranquiçada, que quando presente, observem do outro lado, vocês não conseguem visualizar o músculo subjacente, ou seja, o músculo reto do abdômen. Portanto, esta aqui é a lâmina anterior da bainha do reto. Ao rebater a lâmina anterior, prontamente visualizamos o músculo reto do abdômen. Veja o reto do abdômen à direita e o músculo reto do abdômen à esquerda. Posteriormente ao músculo acima da cicatriz umbilical, nós observamos a lâmina posterior da bainha do reto do abdômen. Então, mais uma vez, a bainha do músculo reto abdominal, na qual ele está incluso, é formada por uma lâmina anterior e por uma lâmina posterior. Então, lâmina posterior da bainha do reto e a lâmina anterior. Abaixo da cicatriz umbilical, e vocês percebem a diferença de coloração, aqui é mais esbranquiçado e aqui menos esbranquiçado, existe uma linha de demarcação à altura mais ou menos da cicatriz umbilical, em que acima dela existe a lâmina posterior e abaixo dela não existe essa lâmina posterior. E essa linha de demarcação chamamos de linha arqueada. Então, a linha arqueada consiste em um marco anatômico de transição, em que acima há a lâmina posterior da bainha do reto e abaixo não há essa lâmina posterior da bainha do reto. Observem ainda também que esse ponto em que os músculos da parede lateral ganham a parede anterior e deixam de ter o seu componente muscular para ganhar o seu componente aponeurótico, forma uma linha em caráter semicircular, que nós chamamos de linha semilunar. Então, a linha semilunar é diferente da linha arqueada. A semilunar está aqui na parede anterolateral e a linha arqueada por dentro. No mais, ainda referente à parede, observamos aqui também, como parte da aponeurose desses músculos, o ligamento inguinal, que vocês veem tanto na parede anterolateral quanto nos membros inferiores, vídeo já gravado e enviado para vocês. Então, esse é o ligamento inguinal, que é um marco de transição entre a parede do abdômen e o membro inferior. No mais, quando rebatemos aqui, observem que o peritônio, ao revestir algumas estruturas da parede anterolateral, formam pregas. E há 5 pregas, uma umbilical mediana, uma umbilical medial e uma umbilical lateral. Nessa peça não está tão evidente, mas observamos prontamente aqui uma, outra aqui mais lateral, Então vejam, uma, duas, e essa aqui não está tão evidente. Então, prega umbilical mediana, prega umbilical medial e prega umbilical lateral. A prega umbilical mediana é o momento em que o peritônio reveste o remanescente do úraco. A prega umbilical medial é o momento em que o peritônio reveste as artérias chamadas de umbilicais, também obliteradas.
E mais lateralmente, o peritônio reveste os vasos epigástricos inferiores e recebe o nome de prega umbilical lateral. Então, esses são os componentes relacionados à parede anterolateral do abdômen. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí em uma próxima aula. Até mais.